Oi, gente, tudo bem? Estou de volta para ler a palavra de Deus. Vamos ler hoje 13, 14, 15 de segundo Samuel. Mas antes vamos orar? Vamos orar em silêncio, somente, tá? Amém. Então vamos começar no 13. Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita que se chamava Tamar. Outro filho de Davi, chamado Aminon, apaixonou-se por ela. Olha as tragédias que vai acontecer na vida de Davi. Tudo pelo erro, né? Errou demais, pecou e as consequências agora vão aparecer, né? Então, outro, é, outro filho de Davi, chamado Aminon, apaixonou-se por ela. Ele estava tão apaixonado que até ficou doente. Aminon pensava que era impossível possuir a sua irmã. Ela era virgem e por isso não tinha o direito de se encontrar com nenhum homem. Mas Aminon tinha um amigo muito esperto chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab disse a Aminon: Você é filho do rei, e no entanto, cada dia está mais triste. Diga-me por quê. É que estou apaixonado por Tamar, a irmã de Absalão, o meu irmão, por parte de pai, respondeu Aminon. Então Jonadab disse: finja que está doente e vá se deitar. Quando o seu pai vier, diga a ele, por favor, deixa que a minha irmã Tamar venha me dar de comer, que ela prepare a comida aqui onde eu possa vê-la e que ela mesma me sirva a comida. E Aminon se deitou e fingiu que estava doente. O rei Davi foi visitá-lo e Aminon disse: Por favor, deixe que Tamar venha e prepare alguns bolos aqui onde eu possa vê-la e que ela mesma os sirva para mim. Então Davi mandou dizer a Tamar no palácio: Vá à casa de Aminon e prepare alguma comida para ele. Eles eram irmãos por parte de pai, né? Ela foi e o encontrou de cama. Aí pegou um pouco de massa, preparou-a e fez alguns bolos, ali onde ele podia vê-la. Então assou os bolos e os tirou da forma para Aminon comer. Mas ele não quis e disse: Mande todo mundo sair. Todos saíram e Aminon disse a Tamar: E Aminon disse a Tamar: Traga os bolos aqui para a minha cama e sirva-os para mim. Então ela levou os bolos para ele.
Quando os ofereceu a Aminon, ele a agarrou e disse: Deite-se comigo, minha irmã. Porém, ela respondeu: Não, meu irmão, não me obrigue a fazer isso. Não se faz uma coisa dessas em Israel. Não faça essa loucura. Como eu poderia aparecer depois disso diante dos outros? E você ficaria completamente desmoralizado em Israel. Por favor, fale com o rei e eu estou certa de que ele me dará. Por favor, fale com o rei e eu estou certa de que ele me dará a você. Mas Aminon não quis ouvir o que Tamar dizia, e como era mais forte, ele a forçou e teve relações com ela. Depois teve nojo dela e a odiou, ainda mais do que tinha amado antes. Então disse: Saia daqui. Olha só, né? Coisa triste, né? Tamar respondeu: Não, meu irmão, você me mandar embora assim é um crime ainda maior do que o que você acaba de cometer. Mas Aminon não quis escutar o que ela dizia. Chamou seu empregado particular e disse: Tire essa mulher da minha frente, ponha-a para fora e feche a porta. Então o empregado pôs Tamar para fora e fechou a porta. Ela estava usando um vestido longo de mangas compridas, a roupa que as princesas solteiras usavam naquele tempo. Aí ela pôs cinza na cabeça, rasgou o vestido e saiu gritando, cobrindo o rosto com as mãos. O seu irmão Absalão perguntou: Aminon fez mal a você? Não conte isso a ninguém, minha irmã. Afinal de contas, ele é seu meio-irmão. Não leve isso muito a sério. Assim Tamar ficou vivendo triste sozinha na casa de Absalão. Quando o rei Davi soube do que tinha acontecido, ficou furioso. Absalão não disse nem uma palavra a Aminon, mas ficou com ódio dele, porque havia forçado a sua irmã Tamar. 2 anos depois, Absalão estava cortando a lã das suas ovelhas em Baal-Azor, perto da cidade de Efraim, e convidou todos os filhos do rei para irem até lá. Ele foi falar com o rei Davi e disse: Meu rei, eu estou cortando a lã das minhas ovelhas. Gostaria que o senhor e os seus funcionários também fossem até lá. Davi respondeu: Não, meu filho. Se todos nós fôssemos, daríamos muito trabalho a você. Absalão insistiu, mas o rei não quis ir e lhe disse que podia ir embora. Mas Absalão disse: Está bem, então deixe que pelo menos o meu irmão Aminon vá. Por que motivo ele iria com você? Perguntou o rei. Mas Absalão continuou a insistir até que, por fim, Davi deixou que Aminon e todos os seus outros filhos fossem. Absalão preparou um banquete de rei e deu as seguintes instruções aos seus empregados: Prestem atenção em Aminon. Quando ele estiver bêbado, eu darei uma ordem a vocês. O matarão. E vocês o matarão. Não tenham medo, pois a responsabilidade será minha. Sejam corajosos e decididos. Os empregados mataram Aminon como Absalão havia mandado. Então todos os outros filhos de Davi montaram suas mulas e fugiram. Enquanto eles estavam voltando para casa, Davi recebeu esta notícia:
Absalão matou todos os seus filhos, não escapou nenhum. É uma mentira, né? Então o rei se levantou, rasgou as suas roupas em sinal de tristeza e se jogou no chão. E todos os servidores dele que estavam ali também rasgaram as suas roupas. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, disse: Senhor, eles não mataram todos os seus filhos, somente Aminon morreu. Pelo jeito de Absalão, a gente podia ver que ele havia resolvido fazer isso, desde o dia em que Aminon forçou a sua irmã Tamar. Por isso, eu não acredito na notícia de que todos os seus filhos morreram. Somente Aminon foi morto. Enquanto isso, Absalão fugiu naquele momento. Naquele momento, o soldado que estava de guarda viu muita gente descendo o monte na estrada de Oronaim. Ele foi até o lugar onde o rei estava e disse: Alguns homens estão descendo o monte na estrada de Oronaim. Então Jonadab disse a Davi: São os seus filhos que estão voltando, justamente como eu disse. Logo que ele acabou de dizer isso, os filhos de Davi entraram. Eles começaram a chorar alto e Davi e os seus oficiais também choraram muito. Absalão fugiu e foi ficar com o rei da cidade de Gessur, chamado Talmai, filho de Amiúde, e por muito tempo Davi chorou a morte do seu filho Aminon. Absalão ficou 3 anos em Gessur. Então o rei Davi começou a sentir muita saudade dele, pois agora já estava conformado com a morte de Aminon. Então nós vamos para o 14, mas eu vou tomar água primeiro. Joabe, então nós estamos no 14, tá? Joabe, cuja mãe era Zeruia, soube que o rei Davi estava sentindo muita saudade de Absalão. Então mandou buscar uma mulher esperta que morava na cidade de Tecoa e disse: Finja que está de luto, vista suas roupas de luto e não penteie os cabelos. Faça de conta que você já está de luto há bastante tempo. Então vá falar com o rei e diga a ele o que eu vou dizer a você. Aí Joabe disse o que ela deveria falar. A mulher foi até o lugar onde o rei estava, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão em sinal de respeito e disse: Por favor, me ajude, ó rei. E o que é que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: O meu marido morreu, eu sou uma pobre viúva. Senhor, eu tinha 2 filhos. Um dia eles brigaram no campo. Não havia ninguém para apartar a briga, e um deles matou o outro. E agora todos os meus parentes ficaram contra mim. Estão exigindo que eu entregue a eles o meu filho, porque querem matá-lo, pois ele matou o seu irmão. Se fizerem isso, eu ficarei sem nenhum filho. Eles vão destruir a minha última esperança e vão deixar o meu marido sem nenhum filho para manter vivo o seu nome. Davi respondeu: Volte para casa que eu cuidarei deste assunto. Senhor, disse ela, eu e a minha família aceitaremos a culpa por qualquer coisa que o Senhor fizer. O Senhor e sua família ficarão inocentes.
Então o rei disse: se alguém ameaçar você, traga-o aqui e ele nunca mais a incomodará. Senhor, disse ela, por favor, ore ao Senhor, seu Deus, para que os meus parentes planejam vingar a morte do meu filho, não cometam um crime maior ainda, matando o meu outro filho. Davi disse: eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que ninguém tocará no seu filho. Senhor, disse a mulher, deixe-me dizer somente mais uma coisa. Tá bem, respondeu ele. Porque o Senhor fez uma coisa tão errada com o povo de Deus? Perguntou ela. Ó rei, o Senhor não deixou que o seu filho voltasse do estrangeiro. Assim, com o que acabou de dizer, condenou a si mesmo. Todos nós morreremos. Somos como a água derramada no chão, que não pode ser juntada de novo. Mesmo Deus não traz os mortos de volta à vida, mas o rei pode dar um jeito de trazer um homem de volta do estrangeiro. Ó rei, eu vim falar com o Senhor agora porque o povo me ameaçou. Aí eu pensei, vou falar com o rei, pois tenho a esperança de que ele atenda o meu pedido. Pensei que o Senhor me atenderia e me salvaria daquele que está tentando matar o meu filho e a mim, e que quer nos tirar da terra que Deus deu ao seu povo. Eu, a sua criada, também pensei que a sua promessa me salvaria, pois o rei é como o anjo de Deus e sabe tudo. Que o Senhor nosso Deus esteja com o Senhor. Eu vou lhe fazer uma pergunta, respondeu o rei. E você vai me dizer toda a verdade. Pergunte o que quiser, Senhor, respondeu ela. Foi Joabe que pôs você nisto, não foi? Perguntou o rei. Ela respondeu: digo por tudo que é sagrado que não há jeito de escapar da sua pergunta. Sim, foi o seu oficial Joabe quem me disse o que fazer e o que falar. Ele fez isso para resolver este caso. O Senhor é sábio, como anjo de Deus, e sabe tudo o que acontece. Mais tarde, o rei disse a Joabe: eu resolvi fazer o que você quer. Vá e traga de volta o jovem Absalão. Então Joabe se jogou no chão em frente de Davi, em sinal de respeito, e disse: Deus o abençoe, ó rei. Agora eu sei que o Senhor está satisfeito comigo, pois atendeu o pedido que eu, o seu criado, fiz. Então Joabe levantou-se e foi à cidade de Gessur e trouxe Absalão de volta para Jerusalém. No entanto, o rei deu ordem para Absalão não morar no palácio. Eu não quero vê-lo, disse ele. Aí Absalão foi morar na sua própria casa e não apareceu mais diante do rei. Em Israel não havia ninguém tão famoso por sua beleza como Absalão. Ele era perfeito, da cabeça aos pés. Tinha muito cabelo e ele cortava uma vez por ano, quando ficava muito comprido e pesado. A sua cabeleira pesava mais de 2 quilos, de acordo com a medida real de pesos. Ele tinha 3 filhos e uma filha chamada Tamar, que era muito bonita. Absalão morou 2 anos em Jerusalém sem ver o rei. Então mandou
buscar Joabe para lhe pedir que fosse falar com o rei em favor dele. Mas Joabe não quis ir. Aí ele mandou buscá-lo de novo, mas Joabe recusou novamente. Então Absalão disse aos empregados: Olhem, olhem, o campo de Joabe é pegado ao meu e nele há uma plantação de cevada. Vão lá e ponham fogo no campo dele. Então eles foram e puseram fogo no campo de Joabe. Aí Joabe foi à casa de Absalão e perguntou: Por que os seus empregados puseram fogo no meu campo? Absalão respondeu: Eu mandei chamar você. Quero que você vá dizer ao rei Davi o seguinte: Afinal de contas, por que foi que eu voltei de Gessur? Seria melhor ter ficado lá. E Absalão continuou: Eu quero falar com o rei. Se sou culpado, que ele mande me matar. Então Joabe foi conversar com o rei. Aí o rei mandou buscar Absalão, e este veio, ajoelhou-se e encostou o rosto no chão diante dele, e o rei o beijou. Então nós terminamos o 14, tá? Toma água, vamos para o 15. Depois disso, Absalão mandou preparar para si um carro com cavalos e 50 homens para correrem na sua frente. Ele se levantava cedo e ficava no portão da cidade, onde a estrada terminava. Quando uma pessoa chegava ali com algum caso para o rei Davi resolver, Absalão a chamava e perguntava de onde era. E quando a pessoa respondia, Senhor, eu sou de tal tribo de Israel. Absalão dizia: Olhe, a lei está do seu lado, mas não há um representante do rei para ouvir o seu caso. Absalão também dizia: se eu fosse o juiz aqui, então qualquer pessoa que tivesse questão ou um pedido poderia me procurar e eu faria justiça. Quando alguém chegava perto de Absalão para se curvar diante dele, ele o segurava, abraçava e beijava. Parece com esses candidatos, né, à eleição que nós vemos, né, hoje em dia. Abraça, beija as pessoas para ganhar voto, né? E assim Absalão fez, né? Absalão fazia isso com todos os israelitas que iam pedir ao rei Davi que fizesse justiça, e assim ele conquistava o coração do povo de Israel. 4 anos depois, Absalão disse ao rei Davi: Deixe-me ir à cidade de Hebrom para pagar uma promessa que fiz a Deus, o Senhor. Enquanto estava morando em Gessur, na Síria, eu prometi que se o Senhor me trouxesse de volta a Jerusalém, eu o adoraria em Hebrom. Vá em paz, disse o rei. Aí Absalão foi a Hebrom, mas enviou mensageiros a todas as tribos de Israel para dizerem o seguinte: quanta falsidade, né? O próprio pai. Quando vocês ouvirem o toque de cornetas, digam: Absalão se tornou rei em Hebrom. 200 homens saíram de Jerusalém com Absalão como convidados. Eles não sabiam nada daquele plano e foram com toda a boa fé. Muita traição, né? O filho. Enquanto estava oferecendo o sacrifício, Absalão também mandou chamar Aitofel, da cidade de Gilo. Aitofel era
um dos conselheiros de Davi. Assim, a revolta contra o rei ficou mais forte e os seguidores de Absalão aumentaram. Então veio um mensageiro e contou a Davi que os israelitas haviam passado para o lado de Absalão. Aí Davi disse a todos os seus oficiais que estavam com ele em Jerusalém: se queremos escapar de Absalão, temos de fugir logo. Vamos depressa, senão ele vai nos alcançar. Ele vai nos alcançar aqui. Vai nos vencer e matar todos os que estiverem na cidade. Sim, nós, os seus servidores, estamos prontos para fazer tudo o Senhor disser. Responderam eles. Aí o rei saiu, acompanhado por toda a sua família e pelos seus funcionários. Deixou somente 10 concubinas para cuidarem do palácio. Quando o rei e todo o seu povo estavam saindo da cidade, pararam na última casa. Todos os funcionários ficaram de pé diante do rei, enquanto os queretitas e os peletitas desfilaram em frente dele. Os 600 soldados que o havia seguido desde a cidade de Gate também passaram diante dele. Então Davi disse a Itai, o líder deles: por que é que você está indo com a gente? Volte e fique com o novo rei. Você é um estrangeiro, um refugiado que está longe de sua pátria. Você só viveu aqui pouco tempo. Então, por que eu faria você seguir comigo? Eu não sei para onde vou. Volte, leve os seus companheiros e que o amor e a fidelidade do Senhor estejam com você. Porém, Itai respondeu: ó rei, eu juro em nome do Senhor, o Deus vivo, que irei sempre com o Senhor, aonde quer for, ainda que eu morra por causa disso. Muito bem, respondeu Davi. Então, passe adiante. Itai foi em frente com todos os seus homens e os seus dependentes. Enquanto os seguidores de Davi saíam, o povo chorava alto. O rei atravessou o riacho de Cedron e todos os seus homens também, e foram na direção do deserto. Zadok, o sacerdote, estava com eles, e também os levitas, carregando a arca sagrada da aliança. Os levitas colocaram a arca no chão até que todo o povo acabou de sair da cidade. Abiatar também estava ali. Então o rei disse a Zadok: leve a arca da aliança de volta para a cidade. Se o Senhor está satisfeito comigo, um dia ele me deixará voltar para ver a arca e a casa onde ela fica. Mas se ele não está satisfeito, que faça comigo o que quiser. E Davi continuou a falar com Zadok: olhe, leve seu filho Ahimaás e também Jonatas, filho de Abiatar, e volte em paz para a cidade. Enquanto isso, eu vou ficar esperando nos caminhos do deserto até receber notícia de vocês. Então Zadok e Abiatar levaram a arca de volta para Jerusalém e ficaram lá. Davi subiu o Monte das Oliveiras chorando. Ele estava descalço e havia coberto a cabeça em sinal de tristeza. Todos os que o seguiam cobriam a cabeça e também choravam. Quando contaram a Davi que Aitofel havia passado para o lado de Absalão, ele disse: ó Senhor Deus, faze com que os conselhos de Aitofel atrapalhem os planos de Absalão.
Quando Davi chegou ao alto do monte, onde havia um lugar de adoração, o seu fiel amigo Usai, da família dos Arquitas, foi encontrar-se com ele ali. Usai estava com as roupas rasgadas e tinha posto terra na cabeça em sinal de tristeza. Davi lhe disse: não venha comigo, por isso, não venha comigo, pois isso não me ajudará. Mas você poderá me ajudar fazendo com que os conselhos de Aitofel fiquem sem efeito. Quando voltar à cidade, diga a Absalão: ó rei, eu agora vou servir o Senhor como servia o seu pai. Os sacerdotes seu pai e os sacerdotes. Zadok e Abiatar vão estar lá e você contará a eles tudo o que ouvir no palácio do rei. Os filhos deles, Ahimaás e Jonatas vão estar lá também, e você poderá me mandar por eles todas as informações que conseguir. Então Usai, o conselheiro particular de Davi, foi e chegou à cidade justamente quando Absalão estava chegando lá. E nós terminamos também o 15. Deus abençoe a todos vocês.